O que é o que é? É uma atriz? Ou o ator cômico que usa maquiagens e trajes que, de acordo com certo dicionário, diz que são trajes bizarros? Essa pessoa, ela trabalha divertindo o público com pantomimas e piadas. Esse mesmo dicionário diz também que podemos dizer que é uma pessoa que provoca o riso ou que não pode ser levada a sério. E aí? Já matou a charada? O que veio aí na sua mente? Se por acaso você pensou em palhaço, de acordo com esse dicionário, você pensou certo. Mas por quê? Um palhaço veio aparecer aqui no nosso áudio diário de hoje. 3, 2, 1. Senhoras e senhores, bem-vindos ao circo memorável do Acalme Seu Coração. Eu sou Alexandre Silva e estarei com vocês apresentando o nosso maravilhoso espetáculo. Bom dia, memorável! E aí, você já conhece a história do palhaço? O que vem à sua mente? Já conhece a história do palhaço Zoom? Esses dias atrás, o meu primo ele foi num circo com a sobrinha dele, aqui na cidade ao lado. E vez ou outra a gente sabe que alguns palhaços chamam algumas pessoas aí da plateia para participarem, né? E adivinha só quem esse palhaço chamou? Detalhe, esse palhaço não é o palhaço Zoom que nós vamos falar aqui, viu? Mas, enfim, quem esse palhaço chamou ali foi isso mesmo. O Derek e outras 5 pessoas, se eu não estiver enganado, foram 5 ou 4 pessoas ali. Eu não estava lá no momento, mas ele filmou e depois me mostrou. Confesso que eu queria até compartilhar aqui com vocês, mas porém, contudo, entretanto, foi melhor não. Vamos lá então. O palhaço ele chegou então e chamou algumas pessoas, né? E ali ele montou uma banda onde eles tocavam instrumentos imaginários. Talvez você já tenha visto isso em alguma situação parecida em algum momento, né? Ou mesmo em outros circos. E foi bem legal. Muitas risadas e aplausos. Mas por quê que eu resolvi contar esse acontecimento? Bem, porque esse acontecimento me fez lembrar de uma outra historinha. Então, senta que lá vem história. E para você que talvez tenha medo de palhaços, fique tranquilo, fique tranquila, porque a história desse palhaço, ela também é permitida para menores de 16 anos. Você conhece o Circo du Soleil? O Circo du Soleil é considerado uma referência na reinvenção do circo moderno, com espetáculos que transcendem a nossa imaginação. E ali, nesse circo, entre os palhaços que eram muito bons no que faziam, existia um que se destacava. Esse era o palhaço Zoom. Parece que o superpoder dele era realmente divertir e alegrar as pessoas com muita alegria e muita criatividade. Ele era muito requisitado, aparecia na TV, era chamado para diversos espetáculos, as pessoas da plateia riam muito. E o riso era tão bom, tão profundo e tão natural que se tornou até mesmo terapêutico. Tanto que ele logo criou um canal que fez um sucesso absurdo no YouTube, no Instagram.
Muitos que padeciam de tristezas agudas ou crônicas eram indicados, até mesmo por médicos, psicólogos, terapeutas, para que, de maneira complementar ao tratamento, assistissem ali ao tal artista que possuía o dom de contribuir e diminuir as angústias e as tristezas de outros. Mas olha que interessante. Agora eu vou contar a história de um jovem. Esse jovem, ele se chamava Jim. Ele era um jovem muito bem afeiçoado, muito inteligente, porventura, e logo ele procurou um médico de nome e bem requisitado, o Dr. Mitch. E esse jovem, ele já estava tomado de uma profunda depressão. Jim não comia, não sorria, não sentia mais prazer na vida. Ele começou a relatar ali um pouco da sua história. Ele relatou que a vida, de certa forma, tinha perdido o sabor. E já fazia alguns anos que ele estava assim. Aquele médico ali, conversando com ele, perguntou até mesmo a sua idade. Jim já tinha seus 25 anos, ou apenas tinha 25 anos. E ele disse ali que já estava nessa situação há mais ou menos 8 anos, um pouco mais de tempo. Ele até mesmo chegou a procurar outras ajudas, mas parecia que nada nem ninguém era capaz de resolver ou de contribuir para que chegasse a alguma solução para os seus problemas. Ele não via graça em mais nada. Então, um conhecido dele, indicou para aquele médico, o Dr. Mitch. E olha que interessante, né? Uma semana antes, Mitch ele tinha ido àquele circo que eu comentei antes ali, com seus filhos, e ele tinha até mesmo participado do espetáculo. Assim como o meu primo participou aqui no começo desse áudio que eu contei um pouco da história. E ele participou juntamente com aquele palhaço extraordinário de tão bom, o palhaço Zoom. E ele antes poderia dizer que estava um pouco tenso, cansado, sem graça, mas ele saiu de lá renovado. Após aquele espetáculo e até mesmo após ter subido no palco ali com o palhaço Zoom, ele sentiu como uma carga de alegria e ânimo. E aquele médico, conhecendo muito bem a fisiologia do corpo humano, o poder do sorriso, o poder do riso, o poder que um sorriso pode desempenhar em nossas células, ele ali indicou o canal do YouTube do Palhaço Zoom. Indicou para ele também, entre várias outras coisas, experimentar ir até o circo com alguém especial para ele, como algo complementar ao tratamento que ele passou ali. Para aquele médico, o circo era um complemento das terapias alternativas que ele usava, pois ele via ali como um lugar de leveza, de abrandamento de todas ou de muitas das dores da mente e do coração. E após o final ali do atendimento, Jim agradeceu com muito carinho, se levantou, caminhou ali em direção à porta, e quando já estava quase de saída, virou-se para o médico com os olhos cheios de lágrimas. Ele olhou bem no fundo dos olhos de Mitch. E ele disse ali: Dr. Mitch, realmente o senhor é um excelente profissional. Parabéns. Obrigado pelo tratamento que o senhor desempenhou. O senhor é realmente muito bom no que faz. Obrigado pelas receitas, pelas indicações, sugestões, dicas e por cuidar de mim e de outras pessoas com tanto carinho. Mas, infelizmente, sobre o canal desse palhaço, sobre esse palhaço Zoom,
que o senhor mencionou, eu não vou poder procurar esse canal do YouTube e nem ir ao circo de Soleil, conforme o senhor indicou para assistir a um dia de espetáculo. Dr. Mitch, meio que sem entender, perguntou, mas por quê, Jim? Não estou entendendo. E Jim continuou. Então, assim como o senhor é muito bom no que faz, e mais uma vez, parabéns, eu posso dizer que de certa forma eu também sou bom no que eu faço. Estou com depressão, estou triste, ansioso, com alguns problemas emocionais, confesso. Mas sou muito bom no que faço. Sabe, doutor, eu me lembro bem da maneira que o senhor estava sentado, cansado, triste, no dia daquele espetáculo. Me lembro bem dos seus filhos, meio olhando, observando, e foi muito bom brincar com o senhor no palco. Vá lá mais vezes. Como já deve ter entendido, prazer. Eu sou o palhaço Zoom. E fechando a porta, Jim, ou Zoom, se retirou. Eu sou o palhaço. Se por acaso você estiver pensando em procurar o canal do Palhaço Zoom aí, se é que já não procurou, né? Eu gostaria só de ressaltar que essa história é uma história fictícia. Eu usei uma outra história que eu havia escutado uns dias desse e dei uma reformulada, uma repaginada na história. Mas ok, você já parou para pensar em quantos palhaços, no bom sentido da palavra, existem por aí? Você conhece a história do Jim Carrey, aquele ator? Fez inúmeros filmes, inclusive de comédia. Tem aquele Debi Lloyd, entre outros vários aí se você pesquisar. Eu mesmo já trouxe alguns exemplos de filmes dele aqui nos áudios diários. E não sei se você sabe, mas ele já admitiu publicamente que sofre de depressão. Ele tem sido franco sobre a sua luta contra essa doença e ele disse que ela é, de certa forma, controlável com um tratamento adequado. Jim ali também falou sobre como ele aprendeu a lidar com a depressão ao longo dos anos e como ele encontrou maneiras de gerenciar os sintomas. Em uma entrevista à CBS News, ele descreveu ali a doença como tendo fases mais amenas e outras mais difíceis, como picos e vales, que deixam a pessoa sempre com um desespero permanente. Jim ali ele encontrou na arte uma forma de lidar com a depressão, pintando vários quadros coloridos. E em 2020 ele lançou ali uma biografia, Memoirs and Misinformation, que aborda ali a saúde mental. Bem, assim como o Jim, que ganhava para fazer outros sorrirem, o palhaço Zoom da nossa história, existem vários outros por aí que muitas vezes estão sorrindo por fora e desmoronando por dentro, sorrindo por fora e chorando por dentro. Nem sempre ganham para fazer outros rirem ou sorrirem, mas estão sempre ali, fazendo o seu melhor para que isso aconteça. Eu fiquei pensando aqui até mesmo nessas três histórias, a do Jim, a do palhaço Zoom, e até mesmo ali do que aconteceu com o meu primo, né, no circo. E ali no caso do meu primo, né, subiu ele, mais 5 pessoas ali. Eles fizeram algumas brincadeiras, divertiram a plateia. Mas será que aquele palhaço realmente estava feliz? É feliz? Será que aquelas 5 pessoas que estavam ali estavam realmente bem e felizes? Depois daquele espetáculo, né? Tanto as pessoas que estavam assistindo como aqueles que participaram, cada um voltou
a vida real aos seus afazeres. O espetáculo acabou, mas a vida por trás do espetáculo precisou continuar. O riso e as brincadeiras do palhaço, de certa forma, aliviava um pouco as dores de outros. Mas quem o ajudava? Quem o apoiava? Essa história pode nos ajudar a refletir sobre algo profundo. Às vezes, aquele que parece ter tudo sob controle, aquele que se dedica a alegrar os outros, também pode estar precisando de ajuda. Talvez esse alguém possa ser você, eu. Talvez esse alguém pode ser alguém que você conhece, que está ao seu lado e às vezes nós nem percebemos. Todos nós, sem exceção, temos problemas, passamos por problemas, temos momentos em que precisamos carregar um fardo muito pesado dentro da nossa própria vida. Sim, às vezes nos perdemos dentro dos nossos próprios fardos. Entre várias ferramentas que podem ser usadas, já trouxemos várias aqui no Acalme, está a escuta ativa, a fala ativa, a comunicação assertiva. Somos seres sociais, precisamos um dos outros, precisamos uns dos outros, lembra? Pessoas são mais importantes do que coisas. Pense aí, os palhaços que nos alegram, por exemplo, são o quê? Extraterrestres? Robôs? Espero que não, né? Claro que não. São pessoas. Aqueles que nos amam, pessoas. Aqueles que nos apoiam, pessoas. Aqueles que nos escutam, pessoas. Aqueles que se comunicam com a gente, pessoas. Aqueles que cuidam da gente, pessoas. E essa atitude, de certa forma, é uma parte importante. A atitude do falar, do escutar. Podemos dizer que é uma das chaves para a cura emocional, para a nossa libertação emocional, a proteção emocional. Pode parecer simples, mas quantas vezes você realmente fala sobre o que você sente? Quantas vezes você procura alguém de confiança para dividir o que você sente ou o que está te afligindo? Não seja como esse palhaço da história que segurava tudo para ele. Ele fazia outros sorrirem, mas ele mesmo não sorria como gostaria. Fazia outros se sentirem bem, mas ele mesmo não se sentia bem. E aí, com quem você tem conversado? Alguém de confiança? Tem uma escuta ativa? Tem troca de palavras? Troca de escuta? Não tenho dúvidas que você tem feito a diferença na vida de outros. Mas será que tem se permitido deixar que outros também façam a diferença na sua vida? Estamos na era da tecnologia, não é verdade? Onde a IA, a inteligência artificial, já faz parte de nossas vidas. Há ferramentas incríveis que podem nos ajudar a organizar pensamentos, a encontrar respostas e até conversas simuladas. Já conversou com o ChatGPT? Com a Alexia? Já? Eu acabei de pedir uma piada aqui para ela. Você já fez isso? Vamos ver se você sabe a resposta. Por que o computador foi ao médico? Pense aí. Por que o computador foi ao médico? Se você tem uma Alexia, já deve ter escutado essa piada, né? Mas ele foi ao médico porque ele estava com um vírus. Outra aqui. Por que o relógio foi preso? Porque ele matou o tempo. Não sei se foi muito engraçado ou não, né? Mas e aí, você gostou? Foi uma IA que contou essa piada agora, há 30 segundos atrás aqui pra mim. Eu só repliquei aqui no áudio. Mas será que isso pode ou irá substituir o contato humano?
Será que uma máquina, por mais avançada que seja, pode substituir o calor de uma conversa genuína? O que você acha? Sabemos que a IA, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta poderosíssima. A internet é ótima para nos apoiar, ajudar, ok? Mas perguntar para o Google, ou para a Alexia, ou o ChatGPT, nos ajuda até onde? Até onde? Máquinas não vão compreender as sutilezas do coração partido, nem os tons da sua voz quando ela falha, o soluço da tristeza, a voz cheia de emoções. As máquinas não vão interpretar o silêncio entre as palavras, aquele silêncio que só um ser humano consegue captar, observar e transformar em acolhimento. E aí está um perigo. Muitos de nós estamos tentando preencher as nossas necessidades emocionais com IAs, com coisas artificiais. Nos isolamos, nos conectamos mais com máquinas do que com pessoas, e isso pode nos afastar ainda mais da cura emocional. Isso pode nos tornar ainda mais como o palhaço Zoom da nossa história. De tanto fazer os outros rirem, deixou de olhar para si mesmo, para o seu coração, para o que ele estava sentindo, e deixou que isso se prolongasse por anos à frente. E talvez uma conversa verdadeira, de coração aberto, geralmente pode ser tão boa, não é verdade? Quando você fala com alguém de verdade, você se sente visto, vista, compreendido, compreendida. Criamos laços, transforma a sua dor em um alívio. E para que isso aconteça, precisamos reconhecer a importância da fala e da escuta ativa. Temos sentimentos, fragilidades. Tem dias de ruína, sim, e tá tudo bem. Tudo bem não estar bem, tudo bem não estar sempre bem, sempre forte. Não estou falando que, pelo fato dele ser um palhaço, ele não tinha o direito de não estar bem. Muito pelo contrário. Essa história do palhaço Zoom pode nos ensinar também que muitas vezes, por trás de sorrisos e risos, podem existir um sofrimento profundo escondido por trás das máscaras que muitos de nós, vez ou outra, usamos. Podem esconder tristezas, medos, angústias, sofrimentos. E por isso é fundamental considerarmos nossas próprias necessidades, vulnerabilidades, imperfeições. Quando nos fechamos, quando não nos comunicamos, podemos nos afundar cada vez mais e mais. Se abrir para novas possibilidades é um passo importante para enxergar a luz. E abrir-se não significa apenas falar, mas também encontrar o ambiente certo, as pessoas certas para que você possa falar e escutar de verdade. A inteligência artificial pode ser uma aliada, sim. Pode organizar nossos pensamentos ou alinhar algumas situações ou coisas, sim. Podem trazer informações úteis, com certeza. Mas ela não vai substituir a conexão humana. O que é real, o que transforma, é o que vem de coração para coração. Do coração. Conecte com a natureza, com outros seres humanos, com o seu Criador. Então, se você tem andado como o palhaço Zoom, tentando parecer forte para os outros, aos olhos de outro, mas se sentindo vazio por dentro, avalie um pouco melhor as suas decisões, as suas ações. Abre espaço para o novo, para pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Você precisa de alguém. Ou vai precisar, e eu também.
E talvez outros também precisam ou precisem de você e de mim. Na Bíblia, eu acho muito interessante o jeito que Jeová Deus mencionou ali em Gênesis 2:18. Você já prestou atenção? Não é bom. O que não é bom? Ele diz ali, não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer-lhe uma ajudadora. Olha só, o Criador criou anjos, humanos, pessoas, para interagirem uns com os outros e serem felizes. Pense nisso. Não é bom que o homem fique sozinho. Não é bom ficar muito tempo sozinho, sozinha. É claro que equilíbrio é bom. Ficarmos sozinhos de vez em quando, ter o nosso tempo, o nosso canto. Mas notem a frequência. Observe com atenção, com intenção as pessoas que estão ao seu redor. Você merece ser ouvido, compreendido, apoiado, exatamente como você é. Todos merecemos. Lembre-se que o seu chefe também tem problemas, os seus funcionários ou o seu funcionária também tem. A psicóloga, o terapeuta, o médico, o policial, a reflexoterapeuta, o barbeiro, a cabeleireira, o manicure, a pedicure, o italiano, o brasileiro, o espanhol, o japonês, o João, o José, a Neide, a Carla, a Júlia, o Diogo, o Gabriel, o Miguel, a Ruth, o Jim, o Zoom e o Mitch. Todos têm problemas. Repare, um médico sempre vai precisar de outro médico, uma hora ou outra vai precisar. Não que sempre vai, mas uma hora ou outra vai precisar. O barbeiro precisa de um outro barbeiro. O terapeuta talvez precise de outro terapeuta, de outro psicólogo, de um psicólogo. E vice-versa, o dentista precisa de outro dentista. Muitas vezes aquele que pode nos ajudar com alguma doença física ou mental, como é o caso dos médicos, dos psicólogos, terapeutas também possuem as suas dores, seus medos, as suas sombras. Seja gentil com eles também e que eles sejam gentis com você, com a gente. Gentileza gera gentileza. Precisamos ter isso em nossas mentes. Até mesmo o policial, que pode nos ajudar a nos sentirmos mais seguros, também tem seus medos, suas inseguranças. Enfim, acredito que você tenha absorvido bem o ponto e o recado aqui. Pense nisso, leve isso para o seu dia, para o seu coração. E hoje, já que é um áudio circo show, eu tenho uma charadinha aqui para você, que ficou até o final desse áudio. Primeiramente, parabéns. Principalmente quando um áudio é longo. E eu sei que não é fácil, então parabéns. Você já é diferenciado e diferenciada pelo simples fato de ter chegado até aqui. Mas a pergunta que fica é: por que Zoom e Meet? O palhaço Zoom e o Dr. Meet, o que esses nomes têm em comum? Que provavelmente eu e você já usamos, nós já usamos. Inclusive usamos aqui no Acalme Seu Coração diversas vezes, inclusive no último encontro, na última segunda-feira. E aí, já sabe o que é? Depois das 21 horas você vai poder compartilhar aí no nosso grupo VIP do Acalme, fechado? Ou, caso descubra antes, manda pra mim, que eu já te digo se você acertou ou não. Fechado? Sendo assim, bora lá? Bora lá apreciar e colecionar as mais belas memórias nesse dia tão lindo e especial? Bora lá fazer do dia de hoje as melhores lembranças
para serem apreciadas, recordadas no dia de amanhã, com liberdade, proteção emocional, sabedoria, com intenção, atenção, com verdade, comunicação assertiva, fala e escuta ativa. Topa viver o dia assim? Pois, como você já sabe, é assim que eu vou viver o meu dia. E é assim que eu te convido a viver o seu também. Beijo grande no seu coração e até o próximo impulso.